E se você descobrisse que o maior erro da sua vida começasse com um simples olhar? Até onde você iria por uma paixão proibida? Essa história vai te mostrar que, às vezes, o desejo pode custar muito mais do que você imagina. Prepare-se para conhecer os bastidores de uma decisão que destruiu uma família inteira. Prepare seu coração e já segue nosso canal. Isso nos ajuda a chegar mais longe. Na hora do almoço, todo dia era igual. Eu e minha amiga de trabalho sempre íamos ao mesmo restaurante. A comida era boa, o ambiente tranquilo. Mas o que realmente nos fazia voltar sempre era ele, um rapaz lindo, que também almoçava por ali todos os dias. No começo, só trocávamos olhares tímidos. Depois, passamos a nos cumprimentar. Com o tempo, viramos amigos. Mal sabia eu, naquele momento, que o homem dos meus almoços se tornaria o amor da minha vida. Sim, meu marido, Felipe. Nos casamos após 3 anos de namoro e noivado. Tivemos 2 filhas maravilhosas e, por muito tempo, fomos a definição de uma família feliz. Eu tinha tudo: uma casa cheia de amor, um marido presente e filhas que enchiam meus olhos de orgulho. Mas algo dentro de mim ainda gritava: o desejo de realizar um sonho antigo. Eu queria fazer faculdade. Aos 38 anos, com as meninas já crescidas, decidi que era hora de recomeçar. E, ao contrário do que muitos maridos fariam, Felipe me apoiou. Disse que se era um sonho, ele estaria ao meu lado. Fez questão de pagar a faculdade com orgulho. Esse é o meu presente para você, ele dizia. E eu me sentia realizada. Comecei o curso de psicologia cheia de energia e gratidão. Estudava à noite, enquanto Felipe cuidava das meninas com todo carinho. Eu admirava a generosidade dele. Muitos maridos não aceitam nem que a mulher trabalhe. Imagine estudar, voltar para a faculdade depois de casada, com filhos. Mas ele era diferente. No entanto, foi no segundo semestre que tudo mudou. Um novo professor chegou. Professor Wagner. No primeiro dia de aula, quando nossos olhos se cruzaram, algo estranhamente familiar me invadiu. Era como se eu já o conhecesse, de outra vida talvez. E o mais assustador, senti que ele também percebeu isso. O magnetismo inexplicável, inevitável. A cada aula, a conexão entre nós aumentava. Não trocávamos mais do que palavras de sala de aula, mas os olhos diziam tudo. Eu lutava contra aquilo. Era casada. Tinha uma família. Um marido que me apoiava. Mas o sentimento crescia como fogo em palha seca. E mesmo sem contato físico, eu me sentia culpada. Já era uma traição, ainda que silenciosa. Pensei em trancar a faculdade. Fugir era a única solução. Eu precisava me afastar dele. Falei com Felipe. Disse que queria largar tudo, que não dava mais. Mas ele insistiu. Agora que você começou, vai até o fim. Não desista do seu sonho. Mal sabia ele que meu sonho havia se transformado em tormento. Eu tentei resistir, juro. Mas a paixão foi mais forte. E então aconteceu. Começamos a nos encontrar, escondidos. No estacionamento da faculdade, dentro do carro, vivemos momentos de pura intensidade. Rápidos, urgentes, como se o mundo fosse acabar. Com Wagner, senti coisas que nunca havia sentido. Foi loucura, puro desejo. Me perdi completamente. Eu dizia que o amava. E ele dizia o mesmo. Depois de 4 meses vivendo esse turbilhão, tomei a pior decisão da minha vida. Pedi a separação. Quando falei com Felipe, ele achou que era piada. Você tá brincando, né? Ele disse. Mas eu estava séria. Séria demais. E, mesmo sem entender nada, ele quis conversar. Quis saber o que estava acontecendo, porque eu estava tão nervosa, tão distante. E a verdade, a dolorosa verdade, ainda estava por vir. Felipe ainda estava ali, parado na minha frente, tentando entender o que estava acontecendo. Eu precisava ser direta, acabar com aquela confusão na minha cabeça e,
principalmente no meu coração. Respirei fundo, encarei aqueles olhos que um dia foram meu porto seguro e soltei, sem anestesia. Felipe, eu me apaixonei por outra pessoa. O silêncio dele foi ensurdecedor. Como explicar a alguém tão bom, tão presente, tão parceiro, que eu simplesmente havia sido engolida por um sentimento incontrolável? Ele não merecia aquilo, e eu sabia. Mas não dava mais para esconder. E ali, diante da incredulidade dele, eu completei: você é um ótimo marido, um pai maravilhoso, mas eu não consigo mais continuar vivendo uma mentira. Eu preciso ser honesta com você, mesmo que isso custe tudo. Ele ficou mudo. Paralisado. As palavras pesavam no ar como pedras. Eu sabia que estava machucando profundamente o homem que me deu uma vida inteira de amor. Mas naquele momento, achava, com todas as forças, que estava fazendo certo. Falei com nossas filhas. E, como imaginei, foi como jogar gasolina no incêndio. Elas choraram, gritaram, perguntaram por quê, e eu não tinha respostas boas o suficiente. Só a verdade: eu me apaixonei por outra pessoa. E não posso continuar enganando vocês. Foi como uma faca cravada no peito delas. Vi em cada rosto o reflexo do Felipe. A decepção, o choque, a sensação de traição. E mesmo assim, dentro de mim, havia um sentimento de liberdade. Eu acreditava que estava me libertando, que logo teria paz nos braços de quem eu pensava ser o amor da minha vida. Felipe, tentando salvar algo do que restava, me chamou para uma última conversa. Disse que, apesar da traição, ainda me amava, que poderíamos tentar reconstruir, que ele estava disposto a perdoar. Mas, naquele momento, eu já estava com o coração em outro lugar. Enquanto ele falava, minhas mãos terminavam de fechar as malas. E eu fui embora. Fui para a casa da minha irmã, carregando uma mala nas mãos e a certeza, na cabeça, de que o melhor ainda estava por vir. Minha família ficou em choque. Diziam que eu estava fora de mim, que aquilo era loucura, que ninguém larga tudo por um sentimento que mal começou. Mas eu estava cega. Cega por Wagner. O homem que havia virado meu mundo do avesso com apenas um olhar. Eu mal podia esperar para contar a ele que agora estávamos livres. Finalement livre. E foi o que fiz. Em mais uma das nossas noites de paixão, no banco de trás do carro, respirei fundo, abracei ele com força e sussurrei ao pé do ouvido: agora eu sou só sua. De verdade. Missa Perry. Larguei tudo. Só por você. No começo, ele não entendeu. Repetiu, confuso: como assim, largou tudo? E eu, emocionada, reforcei: sim, Felipe, minha casa, minha família. Agora nós podemos viver esse amor por completo. Foi então que o castelo de areia começou a ruir. Wagner se afastou bruscamente. Me olhou com uma frieza cortante e disse: você pirou? Quem te disse que eu queria isso? Que queria você como minha mulher? Meu coração parou. Ali, naquele momento, eu percebi: o que tínhamos nunca foi amor. Wagner não queria compromisso. Não queria futuro. Ele queria só o agora, só o desejo, só o sexo. E ele deixou isso claro, cruelmente claro. O que me prende a você é o teu jeito, é a forma como você se entrega na cama. Nada mais. Foi como ser jogada de um penhasco. E o pior, ele me mandou sair do carro. Como se eu fosse um peso, um estorvo, um nada. E eu saí. Em silêncio. Em choque. Socina no estacionamento. E foi ali, debaixo das luzes frias da rua, que a ficha caiu. Eu havia jogado fora minha vida, minha família, meu lar, por um homem que nunca me quis de verdade. E a partir dali, tudo só piorou. Comecei a persegui-lo. Aparecia em todos os lugares. Fazia escândalos. A faculdade, tentando evitar algo maior, o demitiu. E eu fui convidada a me retirar. Fui embora, não como uma aluna, mas como uma vergonha.
Uma mulher devastada por um sentimento que a consumiu até o fim. Perdi tudo. O respeito. O emprego. Minha sanidade. Minhas filhas não querem me ver. Felipe, eu vejo, às vezes, de longe, levando as meninas ao colégio. E cada vez que o vejo, me rasgo por dentro. Porque sei que ele era o certo. Ele era o verdadeiro. A minha família tenta me ajudar, mas não me perdoa. Dizem que eu fui burra, que eu fui fraca. Mas ninguém entende o que é ser engolida por uma paixão que domina a alma. Eu fui fraca, sim. Fui iludida. E hoje, estou só. Não tenho mais chão. Não tenho mais norte. O arrependimento me acorda todas as manhãs e me impede de dormir à noite. Cada lembrança me castiga. Cada lembrança me lembra o quanto eu errei. O sexo e o professor foi uma história que começou com um olhar e terminou em ruínas. E agora, eu vivo os destroços. Essa é a minha história. Se você sentiu essa dor comigo, se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Histórias e Emoções. Ative o sininho, compartilhe e não esqueça, uma decisão errada pode mudar o rumo de toda a sua vida. Porque às vezes, o preço do desejo é a destruição da felicidade.